Bom, pessoal, a gente começa então, como falado, trazendo os destaques desse acordo histórico Mercosul-União Europeia. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, que esteve no Rio de Janeiro aqui ontem, está no Paraguai agora para assinar, depois de 25 anos de negociações, o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. O tratado vai ser o maior acordo de livre comércio do mundo, com um mercado estimado de 720 milhões de consumidores e um PIB superior a 22 trilhões de dólares. Antes de começar a valer de fato, o acordo ainda precisa passar por trâmites legais, como a revisão jurídica detalhada e toda uma tradução para as línguas oficiais dos países envolvidos no acordo, que deve fazer com que o tratado em si leve pelo menos um ano para ter consequências práticas. Mas com a assinatura de hoje, já temos sim o primeiro passo importante. A assinatura está sendo comemorada pelo governo brasileiro e também gerando protestos pela Europa, uma posição já histórica em torno desse acordo, mas que a gente consegue sentir a temperatura de perto. Entrando em contato agora com a nossa Giovana Bronze, diretamente de Berlim, na Alemanha. Bom dia, Brasil, boa tarde, Europa, Giovana Bronze. Conta um pouco pra gente a temperatura que literalmente parece estar fria por aí, mas de protestos, então, nesse dia importante de assinatura Mercosul-Europa. O que você traz de registro por aí, Gi? Boa tarde. Bom dia para você, Natália. Bom dia, pessoal que está nos assistindo também. Aqui na Alemanha está um frio, está menos 3 graus neste momento. E para contrastar com esse frio aí, entre os agricultores e fazendeiros europeus, o clima esquentou. Isso porque eles não queriam que esse acordo acontecesse. Eles temem que eles serão prejudicados com essa zona de livre comércio e que isso permitirá que a União Europeia compre mais coisa de produtores brasileiros do que dos produtores locais. Então, temos aí pequenos produtores gregos preocupados, grandes agricultores da Holanda. Então, eles estão, desde o dia 9 de janeiro, quando foi anunciado o acordo, eles estão aí com essa tensão, preocupados com esse acordo, mas eu acho que agora, de fato, não tem mais jeito para eles. E uma tensão que a gente acompanhou nesses, 25 anos de negociação, quase nossa vida aqui também, né, Gi? Se a gente puder entender um pouco o que muda exatamente, o que deve ficar mais barato, porque no discurso oficial e no que a gente vê nos dados tem pontos positivos para os dois lados, né? Definitivamente, Natália. A Holanda, por exemplo, é o país que mais compra produto exportado do Brasil. Então, a intenção é que agora, com essa zona de livre comércio, eles comprem ainda mais. Já para o consumidor brasileiro, por exemplo, se você for no supermercado e ver um vinho francês, ele vai ficar mais barato. Atualmente, ele tem uma taxa de 20% de tarifa. O objetivo é que ele já comece a diminuir anualmente desde que o acordo entre em vigor, que está, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, está previsto para começar a valer mesmo no segundo semestre desse ano. Então a expectativa começou a valer, o vinho já vai ficar aí 6,3% mais barato. Até o panetone italiano, no Brasil a gente tem muito costume de comer o panetone local, né? Mas o panetone importado direto da Itália também vai ficar mais barato. Azeite de oliva também vai ficar mais barato. A expectativa é que todos esses produtos, dependendo da categoria que eles foram inseridos no acordo, eles tenham essa diminuição da taxa anualmente, podendo se encerrar, por exemplo, a 0% de taxa em um ano, alguns até 8%, alguns até 15%. Gi, eu acho muito curioso, até para a gente encerrar nossa conversa aqui, falando desse clima de protestos, o foco, é claro, no setor agro, esse clima interno na Europa em resposta ao acordo sendo fechado agora. Acho que uma coisa que mais circula na internet quando a gente vê essas discussões é também da criatividade das pessoas que costumam protestar, principalmente na França, também na Europa como um todo. Estava vendo alguns registros aqui dessa movimentação. Queria só para a gente fechar, entender um pouquinho mais dessa temperatura, se teve algum caso específico de protesto e como a gente deve ver isso se encerrando agora, de certa forma, ou não? Qual que é a temperatura, a expectativa para os próximos dias após a assinatura agora, para os protestos por aí? Muitos dos fazendeiros chegaram a utilizar tratores, né, nos protestos. Tem algumas imagens de zonas rurais que mostram isso. A expectativa, eu acredito que talvez dê uma diminuída agora, neste momento, com o avanço e a assinatura definitiva do acordo. O país que está mais infeliz com essa situação, no caso com os protestos mais intensos, é a França. E como existe até aquela piada de que os franceses, se tem uma coisa que eles sabem fazer é protestar, né? Temos a Revolução Francesa, temos eles queimando carros recentemente, talvez a França especificamente aumente ainda mais os protestos após a assinatura do acordo. É isso, Giovana Bronze, a gente segue em contato então com você diretamente da Europa. Foi um prazer conversar com você, Gi. Bom trabalho por aí, você também, bom Natália. descanso Obrigada também depois. Até. Obrigada.